E a gente vai falar do imposto sindical. O governo avalia trazer de volta a cobrança desse imposto, que é obrigatório e foi extinto em 2017, no governo de Michel Temer. A proposta, que está no Ministério do Trabalho, deve ser enviada ao Congresso até setembro. De acordo com a minuta do projeto obtida pela CNN Brasil, a nova contribuição sindical seria de 1% no rendimento anual do trabalhador, 1% no ano. O texto traz também uma previsão de repasse de 1/3 do valor arrecadado dos trabalhadores aos sindicatos. Outros 3% devem contemplar entidades ligadas aos empregados. Para discutir se a volta do imposto sindical é a melhor forma de garantir o financiamento dos sindicatos, a gente conversa agora com os deputados federais Carlos Veras, do PT, inclusive vai ser o primeiro a ser questionado, e também a Adriana Ventura, do Novo. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Deputado Veras, por que a defesa pelo retorno do imposto sindical? A gente tem ouvido várias críticas de que isso escraviza o trabalhador, que é um retrocesso, que as pessoas poderiam escolher pagar ou não. Mas uma vez definida a volta, né, do imposto sindical, todos os trabalhadores teriam que pagar. É isso mesmo? Bom dia, Basília. Bom dia, a deputada Adriana Ventura, a todos os ouvintes que nos acompanham. Primeiro, Basília, não tem proposta de retorno do imposto sindical, até porque o imposto sindical ele não acabou. O que acabou foi a forma compulsória, que historicamente, desde o início da minha militância sindical, fui contra qualquer tipo de imposto indivíduo que impõe ao trabalhador sem que ele participe. O imposto sindical, né, a contribuição sindical, ela continua, desde que o trabalhador e a trabalhadora, em assembleia, decida para adesão à sua contribuição. As entidades, seja do patronal, seja da classe trabalhadora, sobrevivem da contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras, não de convênios ou de recursos provenientes do governo ou de órgãos públicos, mas da contribuição de cada trabalhadora e de cada trabalhador, para manter a sua autonomia, a sua independência. É bem lembrar que o imposto compulsório, que nós sempre fomos contra, que acabou, não a contribuição sindical, que os trabalhadores podem contribuir, ele se deu, inclusive, em 2017, com a criminosa reforma trabalhista, que prejudicou muitos trabalhadores, que precarizou, inclusive, as relações de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente tem uma empregada doméstica, uma professora CNPJ. Possível isso? Uma empregada doméstica ganhando um salário mínimo CNPJ, fazendo as mesmas funções de uma trabalhadora normal, no exercício normal, seletista da CLT. Então, é importante a gente ter muito cuidado nesse debate, é um debate importante, porque o que nós estamos discutindo é o financiamento da atividade sindical de cada trabalhador, de cada trabalhadora, porque é através da negociação coletiva que os trabalhadores e trabalhadoras avançam nas suas conquistas, conquistam os seus direitos, melhora a sua condição de trabalho, melhora as condições de salário. Se a gente não tem os trabalhadores trabalhando em boas condições, com seus direitos sendo respeitados, você não tem um bom resultado, inclusive, na produção desses trabalhadores. Então, é muito importante entender que, para os trabalhadores continuar avançando nas suas conquistas, eles precisam estar organizados para poder fazer a negociação coletiva, porque em negociação individual, nenhum jornalista, nenhuma professora, nenhuma trabalhadora doméstica, nenhum trabalhador vai conseguir avançar nas suas conquistas. Deputada Adriana Ventura, agora o tempo é da senhora. Por que a contribuição sindical não deve voltar à praxe do trabalhador? A gente sabe que a corda sempre quebra para o lado do mais fraco. E o imposto ou a contribuição sindical ajuda a fomentar ali, estruturar os sindicatos no país que dão serviços, né, assistência jurídica, muitas vezes, a esses trabalhadores, fora outras dinâmicas, cultural, de orientação no trabalho. Por que não ter um sindicato forte? Por que permitir que a corda sempre quebre para o lado do mais fraco?
Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu acho que essa pergunta, eu vou começar do começo, né? Porque não é a tua pergunta de por que permitir que a corda quebre para o lado do mais fraco, eu acho que a questão não é essa. A gente tem que ver o que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo de uma obrigação, sim, obrigatória, que foi extinta na reforma trabalhista. Eu tenho uma opinião, uma visão de mundo um pouco diferente do deputado Carlos, né? Com todo respeito, a gente pensa diferente e se respeita, mas para mim a reforma trabalhista trouxe liberdade, trouxe o poder de decisão de outra forma de trabalho. Quem foi que definiu que eu tenho que trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia? Às vezes funciona melhor para mim trabalhar 3 dias por semana num outro formato, ou ter outras formas de trabalhar. O que eu acho que tem que ser dito aqui, que essa reforma de 2017 simplesmente atualizou uma reforma que foi feita em 1940. Né? E uma coisa também que não foi dita é que depois da reforma foram criados mais de 2 milhões de empregos formais no meio de recessão, no meio de pandemia. Então, flexibilização para acompanhar o mercado, ela é necessária e ela é louvável. O que para mim realmente não tem nada a ver com defesa de trabalhador é você obrigar uma obrigação compulsória, como eu digo, porque ainda que tenha caído a obrigatoriedade da reforma, mas isso se perpetua na medida que você contorna, burla, fazendo esses acordos coletivos em convenções e assembleias, onde todos permitem o desconto, a gente está falando de muito dinheiro. A questão de se financiar, eu não tenho nada contra sindicato, não tenho nada contra os trabalhadores se organizarem. Eu acho que a questão de ser mais forte, eu só acho que tem que ser uma decisão do trabalhador. E dentro dessa proposta, quando você fala em aumentar em até 1% do rendimento anual, você está deixa de ser um dia de trabalho e você chega a 3 dias e meio de trabalho. Então, eu acho que o que a gente tem que discutir aqui é se antes já tinha uma receita de 3 bilhões de reais, e você passa depois da reforma trabalhista para 68 milhões de reais, e eu também não estou entrando em discussão aqui, inclusive de denúncias que tem, de venda de balcão de sindicato, essas coisas que aconteciam. A questão é, atende ao interesse do trabalhador? Porque se atende ao interesse do trabalhador, ele voluntariamente quiser contribuir, está tudo certo. Agora, o ponto é obrigar e não atender essa necessidade dele. Se você força uma curva, se você obriga um trabalhador a ter isso descontado, ele querendo ou não, eu acho que aí nós temos um problema, porque isso é turbinar a caixa de sindicato, que na minha visão, respeitosamente ao deputado Carlos Veras aqui, é turbinar a caixa de sindicato para fortalecer o governo do PT, que este é o modelo. Então, para mim, a importância dessa reforma tem que ser mantida e esse imposto sindical, essa volta, não pode passar. Deputado Veras, agora eu vou cobrar aqui ou propor uma autorreflexão do Instituto Sindicatos no Brasil. O senhor, como um defensor dessa contribuição sindical, será que os sindicatos, quando eram financiados, né, tinham na sua planilha, na sua folha de contas, a contribuição sindical, será que eles não deixaram de agir direito? Será que eles não fizeram um bom trabalho? Ou faltou uma comunicação melhor, uma conscientização para a classe trabalhadora sobre a importância da existência dos sindicatos no Brasil? Porque veja que não é uma questão que encontre consenso entre os trabalhadores. Muita gente desaprova esta contribuição porque entende que o sindicato não serve para nada. Quantas vezes a gente já não ouviu trabalhador falando isso? O senhor acha que deveria ter um resgate, então, do que é ser sindicalizado no Brasil para justificar o pagamento dessa contribuição? Acho que primeiro há um processo de criminalização do movimento sindical. A gente está sem o áudio do senhor. Pode voltar aqui com o áudio, deputado Veras? O meu microfone está ligado, está conseguindo me ouvir? Deputado Veras, do PT, defensor do retorno da contribuição sindical, ele está com um probleminha no áudio. Você não está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Me escuta, mas eu não estou conseguindo lhe ouvir.
Mas eu acho que a Adriana está me ouvindo. Vamos fazer assim, eu vou passar a palavra para a Adriana Ventura, será que eu consigo? Agora, pode falar, deputada, será que está melhor o seu retorno? Bom, gente, neste momento eu tenho 2 mudos na tela e uma apresentadora falando. O que a gente vai fazer? Volta ou não com esse imposto sindical ou a contribuição sindical? Para que a gente possa detalhar aqui o que vai acontecer. A proposta está sendo discutida pelo grupo político do governo, está lá no Ministério do Trabalho, vai ser encaminhada ainda ao Congresso Nacional, porque da mesma forma que em 2017, durante a reforma trabalhista, a contribuição sindical caiu por meio de uma aprovação no Congresso, agora, para voltar, não é questão de ideia, também precisa passar ali pela maioria dos deputados e senadores. Chama a atenção que o secretário de Trabalho, naquela ocasião, hoje, senador Rogério Marinho, é uma das pessoas que poderá ter voto nesta decisão. E, obviamente, ele é contrário a isso, diz que PT e governo Lula estão tentando escravizar a classe trabalhadora no país. Vamos ver se agora o áudio de vocês voltaram. O áudio de vocês voltou. Carlos Veras, o senhor consegue falar? Consigo sim. Primeiro, eu estava falando... Adriana Ventura também muda. Alô, então, acho que a gente vai dar tchau aqui. Infelizmente, os dois estão sem áudio neste momento. Olha, enfim, uma pena. A Adriana está me ouvindo. Obrigada. Conversamos hoje com os deputados federais Carlos Veras, do PT, e Adriana Ventura, do Novo. Tentamos conversar um pouco mais, é bem verdade, né? Mas desde já os senhores estão convidados para um próximo CNN 2 Lados. Até mais. Tchau, tchau.